Olá, boa tarde. Eu sou a Patrícia Vicentini. Esse é o Bate-Papo UOL e hoje é dia de futebol aqui, porque ontem foi a final do Campeonato Brasileiro e ninguém melhor para falar sobre isso, Milton Neves. Tudo bom? Tudo bem, Boa mas tarde. Boa tarde, Patrícia, mas estou nervoso porque é uma responsabilidade muito grande falar num veículo de tamanha audiência, o UOL, que é essa potência toda. Então, peço desculpas desde já se me faltarem palavras para expressar a minha emoção de estar aqui no UOL e ao seu lado, Patrícia Bravanel. Renata Love fã do UOL, a nossa Patrícia. Olha só que responsabilidade. Eu até estava falando aqui para ele agora, antes de começar o programa, estava pedindo desculpas e dizendo já para ele, já vou avisar vocês internautas, que eu não sou a melhor pessoa para falar de futebol, mas que ele hoje vai me dar uma aula aqui, com certeza. E você me contou que o teu noivo também não gosta de futebol. Então larga dele. Já está cheio de gente aqui na sala. Ele é Milton. estilista? Não, ele é designer. É mais ou menos da área. Milton, também gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do UOL por você estar aqui. É um prazer imenso Não há de também. quê. Eu sou do UOL e do BOL Futebol Clube aqui, não tem problema não. O blog... E podem perguntar o que quiser, hein? Qualquer pergunta é pergunta, não precisa esconder pergunta não. Isso aí, internauta, manda ver hein, nas perguntas. Vamos lá, porque o Jorge já está aqui falando oi, a De preferência Daice, os corintianos, por gentileza. o Sofredor, tá todo mundo aqui dizendo olá e dizendo que adora o seu blog, o seu site. O site do Milton Neves é terceirotempo.bol.ol.com.br. Mas dá também terceirotempo.com.br direto. Também dá. E Porque o blog do Milton o Regis Neves... Andac botou muito bol, muito UOL. Então, ó, terceirotempo.com.br. Ou então, blog do terceirotempo.com.br. Mas tem esse também, com bol, UOL, não tem problema nenhum, não. É, tanto faz. O pessoal Se do você IG precisa se colocar- mancar, tirar meu domínio antigo aí, pô. Fica cebando até quando? Vamos começar aqui com a pergunta do Rui, porque tá todo mundo aqui querendo falar de Campeonato Brasileiro. Tá O quente que a história aconteceu aí. tão importante no Campeonato Brasileiro que eu tô por fora? Vamos lá, vamos começar então. Eu quero saber, minha opinião, o que você achou do Corinthians levar esse título? Olha, me tornei corintiano ontem, quero declarar isso em público para milhões e milhões de pessoas. Tô sabendo que você chorou Porque ontem, eu era é isso? santista, atleticano, torcedor do Curitiba, do Avaí, do Santa Cruz, do Bahia. Mas agora eu virei corintiano, porque ontem é indescritível a alegria que eu senti. Quando o Corinthians se tornou campeão, veio uma onda assim avassaladora no ar. E eu captei aquilo, veio tudo para o coração que transbordou de emoção. Chorei ontem no terceiro tempo da Band de emoção. Apesar que o Neto e o Dr. Osmar, eles sabem que eu odeio propaganda, e eles disseram, você tem que fazer propaganda de óleo de peroba. Mas eu fui um bom ator. Foi bom ator, foi bom ator. E o Neto gostou depois? Xingou a doidada. Eu peguei a camisa dele, que é uma reprodução da camisa dele em 90, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, e ele foi a grande estrela. E aí beijei o símbolo do Corinthians. O Corinthians tem um nome mais bonito do futebol do mundo, Corinthians. Muito mais bonito que Santos, São Paulo, Portuguesa, Atléticos, Grêmio, Internacional, Benfica, Porto, Milan, Internazionale. Quem chega perto é Barcelona e Real Madrid. Corinthians, nada é mais bonito, mas o distintivo é horroroso. O distintivo parece aquele despertador velho, com aquelas perninhas assim, que antigamente a gente punha assim na cabeceira da cama para acordar. É o Milton Neves declarando o seu amor pelo Corinthians aqui. E o Rui quer saber se você acha que o Corinthians renova ou não com o Tite e em que pé está a negociação. Se você Eu sabe vinha alguma vindo para novidade. cá, eu estava ouvindo, eu participo também lá do horário do Boris Casoy, na Band News FM, e entrou uma gravação do Tite. Aliás, ele esteve numa emissora de rádio, na Jovem Pan, hoje à tarde, onde eu tenho meu escritório na Avenida Paulista. E eu ouvi na Band News FM que ele teve propostas até durante o campeonato. Talvez ele vá embora, porque esse título valoriza demais, né? Pentacampeonato, o primeiro título dele, ele foi vice-campeão pelo Guarani como jogador em 86, o primeiro título dele como campeão brasileiro. Eu tenho a impressão que ele vai embora. E o Tico quer saber sobre o Jorge Henrique, sobre toda a polêmica que aconteceu ontem, com o drible do Não, vácuo só queria acrescentar dele. o seguinte, se o Tite for embora, eu tenho certeza que o André Sanches, no ocaso da administração dele, contrata o Luxemburgo, que não está bem no Flamengo. Entendeu? Eu acho que pode acontecer isso, mas isso não é informação, é achismo. Sobre o Jorge Henrique deu chute no vácuo, igual o Valdívia faz.
E aí veio um menino do Palmeiras lá e engrossou, foi lamentável. O Palmeiras foi coadjuvante ontem. Quer dizer, uma pena, o Palmeiras com uma história linda. O Palmeiras virou a TV Manchete. A última exibição foi em 99. Vou repetir. Algo dito uma vez permanece inédito, né? Dizia Nelson Rodrigues. O Palmeiras virou a TV Manchete. A última exibição foi em 99. Então, ontem no Pacaembu, eu, como santista desde moleque, eu sempre morri de medo do Palmeiras, mesmo com Gilmar Lima, Mauridalmo, Zito Calvé, Dorval Mengalvo Coutinho, Pelé e Pepe. Eles ganharam o campeonato da gente em 59, 63, 66. O Palmeiras sempre foi maravilhoso. Agora, o Palmeiras ontem parecia que era o América de Rio Preto, ou era o Bragantino, ou era, com todo respeito, o Santa Cruz, times coadjuvantes quando jogam com o grandão de São Paulo, São Paulo, Corinthians ou na Vila Belmiro com o Santos. Então o Palmeiras ontem foi coadjuvante. Os jogadores do Palmeiras nem levantaram o braço em homenagem ao Sócrates. Pô. Podiam ter feito isso. O Palmeiras caiu muito e apelaram no fim do jogo lá. E agora o Valdívia foi expulso erradamente. O Valdívia, para mim, não podia ser expulso, não. O Valdívia foi expulso pelo passado, porque ele é polêmico, como era a Beijoca, Serginho Chulapa, Neto, Edmundo, o Kleber, que agora está no Grêmio. Ele foi expulso pela seguinte equação, ou pelo seguinte percentual. 20% pela entrada que ele deu, mais ou menos forte, e 80% por ser um cara polêmico. E o Palmeiras estava indo bem no começo do jogo. E você acha que pela expulsão do Valdívia que o negócio começou a desandar? Olha, eu estava ontem, como todo domingo, eu fiquei na Rádio Bandeirantes das 8h30 da manhã e na TV Bandeirantes até 9h30 da noite. E lá, né, tinha corintiano para todo lado, como aqui no UOL, para todo lado. Corintiano é igual pardal, tem para todo lado. Eles estavam verdes de medo do Palmeiras, porque o Vasco fez 1-0 e o Palmeiras estava jogando melhor. O Palmeiras é um time muito ruim, né? O Palmeiras, o Filipão, nesse 1 ano e meio, está horroroso no Palmeiras. Espero que ele melhore ano que vem. Agora, o que acontece? 1-0 para o Vasco e o Palmeiras melhor que o Corinthians. O Corinthians está travado. Então, o empate do Flamengo lá que destravou o Corinthians. Mas a corintianada lá da Bandeirantes ontem, os caras estavam morrendo de medo. Eu viro a viola em caco. Mas no Pacaembu não avisou, né, do gol do Vasco. Mas eles ouviram a torcida. Você é bem informada, quer dizer, é uma coisa errada, né? Porque o gol do Vasco eles não anunciaram, mas o do Flamengo anunciaram. Não pode. Por que será, né? E o que você achou do Felipão ontem? Ele falou não, muito. O Felipão foi coadjuvante ontem, né? O técnico campeão do mundo. E ele, aliás, o último título dele foi em 2002. Ele foi muito mal ali com o Jorge Henrique, né? Mas ele fez o que pôde, ele fez um milagre. O time horroroso que ele montou, ele fez até milagre de não ter caído para a segunda divisão. O Thomas quer saber se o Palmeiras virou o Nacional da Barra Funda. Não, aí também não, né? O Mauro Betti, o jornalista mais verde do Brasil, acha que o Palmeiras está virando Portuguesa. Mas Nacional também não, pô. O Palmeiras é muito grande, pô. Então a gente cutuca o Palmeiras pro bem do Palmeiras, que eu cutuquei muito o Vasco, Olaria da Gama, em janeiro, fevereiro e março desse ano. Porque eles foram péssimos no Campeonato Carioca, podia cair para a segunda divisão. Aí o Robert Dinamite fez uma nota oficial, papel timbrado do clube contra mim. Foi a glória, eu adorei aquilo. E depois, coincidentemente, o Vasco melhorou, ganhou a Copa do Brasil no apito. Foi uma vergonha que fizeram em São Januário com o ABC, e uma vergonha o Salvo Espínola, que a FIFA aposentou agora, como árbitro dela, a FIFA, o pênalti que ele não deu para o time do Curitiba, quando estava 3-2 para o Coxa em Curitiba. Marcado o pênalti e convertido, o título era do Curitiba. Agora, fizeram um Campeonato Brasileiro lindo e fizeram uma Copa Sul-Americana muito boa também. Só que o vascaíno, ele está com um sentido assim de que gostou do ano, mas que não gostou. Porque ganhou só a Copa do Brasil, mas pelo menos está na Santander Libertadores no ano que vem. Mas o que você acha que o Palmeiras precisa para melhorar? O Palmeiras precisa de 8 jogadores titulares. Parar com Gelli, com Rivaldo, com Luan, com aqueles grandão aí, Fernandão Bizu. Os jogadores horrorosos que o Filipão andou pondo lá. Entendeu? O Palmeiras precisa parar de contratar soldado raso. Precisa arrumar pelo menos major, capitão, para melhorar esse time. Porque o Palmeiras não pode continuar sendo essa TV Manchete do futebol. A última exibição foi em 99. Não é só o Filipão que está mal um ano e meio lá, não. O Palmeiras está mal desde 99. O Filipão, você acha que se continuar também, se ele fizer essas mudanças, não é, o Filipão não tem mal que piorar. Ele é um campeão do mundo, histórico. Foi bem no Criciúma, no Grêmio, no Palmeiras, na primeira passagem, entendeu? Foi bem também em Portugal, apesar que perdeu uma Eurocopa em casa para o time da Grécia, que é o fim da picada. Agora, ele não tem como piorar, né? Vamos ter um Filipão muito melhor ano que vem. O internauta do BOL, o Nego, quer saber. Opa, e aí, meu querido? Ele diz, você acha que o Timão mereceu ser campeão?
Não, mereceu. Por exemplo, o time nota 5,5, 5,7. Mereceu. Não houve marmelada, ao contrário de 2009, 2010. E Flamengo e Fluminense não tiveram culpa. Foi uma vergonha o que o trio de ferro de São Paulo fez em 2009 e 2010. Eticamente, um trio de ferro enferrujado. A CBF tivesse saco roxo, tinha enfiado os 3 para a segunda divisão. Porque o que o Corinthians fez para favor do Flamengo aquela vez lá em Campinas foi uma vergonha. O jogo apitado pelo Evandro Rogério Roman. Entendeu? Lá na Itália, a Juventus de Turim, por esses resultados combinados, ela foi para a segunda divisão. Aqui no Brasil, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, 2009, 2010, tinham que ter sido rebaixados. Isso não aconteceu. E Flamengo e Fluminense foram beneficiados, mas reflexamente, não tiveram culpa. Não foi marmelada para que a CBF, forças ocultas ou não, se uniram para que o Rio fosse campeão. Não. Azar de goleiro. Se os incompetentes aqui de São Paulo, invejosos, resolveram não fazer força em certos jogos para que ninguém de São Paulo fosse campeão e alguém de fora, no caso, deu o Rio e São Paulo, deu o Rio, Flamengo e Fluminense. Eles não tiveram culpa. Entenderam? Então é isso. Agora, esse ano, o Corinthians não teve marmelada, não teve nada, acabou dando o Corinthians. Mas o Internacional tem muito mais time que o Corinthians. E o Santos, se não tivesse ficado 2 meses numa letargia pós-orgasmo, comemorando infinitamente a conquista da Santander Libertadores, o Santos teria ganho essa competição também. Eu queria saber do jogo do Cruzeiro de ontem, que eu vi um post no seu blog. Do Igor Assunção, que é um jornalista de Belo Horizonte, Sim. que eu não tenho o prazer de conhecer, mas ele entrou em contato com o meu filho mais novo, Milton Neves Neto. Ele é um blogueiro meu lá e ele tem a coluna dele também. E a coisa está fervendo em Belo Horizonte, lá na capital mundial do Galo, porque o Galo perdeu ontem a maior chance do mundo para enfiar o Cruzeiro na segunda divisão, por o Cruzeiro experimentar o sabor do veneno que o cruzeirense destilou contra o torcedor do Atlético. Aí o jogo lá, na cidade de Sete Lagoas, o Galo que vinha entusiasmado, goleado em cima do Botafogo, quase ganhou do Corinthians aqui, e toma de 6 daquele timinho do Cruzeiro, porque o Palmeiras e o Cruzeiro são 2 palestras Itálias maravilhosos na história do futebol, mas nunca foram tão ruins, o Palmeiras hoje e o Cruzeiro hoje. E o Cruzeiro moralmente caiu, porque no jogo Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 1 em Sete Lagoas, o Paulo Baier fez um gol legal, que o bandeirinho e o árbitro anularam, e era jogo de 6 pontos, 1-1, ficou 1 ponto para cada um. Ganha o Atlético, ele fica com 3 pontos e tira desses que o Cruzeiro ficou, né, que ele teria perdido 3, e perdido esse 1 ponto que ele amealhou. E com mais 2 para o Atlético, quem cairia era o Cruzeiro, e não o Atlético. Não o Atlético de Curitiba. Agora, o Atlético Mineiro ontem teve um dos dias mais tristes de sua história. Tanto é que no blog do terceirotempo.com.br a coisa está bombando. E pior, Patrícia, eles estão desconfiados que houve venda do jogo. E envolvendo que o Calil sucumbiu junto ao patrocinador de ambos, o BMG, que, por sinal, patrocina todo mundo, até meus Santos. Isso é um absurdo em relação ao Calil. Esse Alexandre Calil, ele é um dos melhores dirigentes esportivos do Brasil, é o maior atleticano do mundo e ele odeia o Cruzeiro. Ele jamais venderia por dinheiro nenhum isso aí. Não há dinheiro que pague para um torcedor do Atlético, e no caso o Calil, de ver o Cruzeiro na segunda divisão. Agora, tem jogador lá que, pelo amor de Deus, né? Agora, se teve alguma coisa errada, sabe o que acontece? Vovô Tancredo falava, segredo é pão só. Se compraram alguém ali, compraram 2, 3, 4, 5, 10 jogadores. Aí algum vai dedar amanhã. Depois da manhã, e mais cedo ou mais tarde. Mas eu não consigo acreditar nisso. Mas eu não consigo acreditar também como é que o Galo pode ter tomado de 6 daquele timinho do Cruzeiro. Você é torcedor do Atlético Mineiro. Eu gosto do Atlético, gosto da massa, porque no dia 6 de outubro de 2001, e em 2006 também, em novembro, antes do jogo contra o Avaí, e em 2001, antes do jogo contra o Cruzeiro, eu fui saudado por 150, 160 mil pessoas. Milton Neves. Doutor, eu não me engano, o coração do Milton Neves é atleticano. Então, eu nunca vou esquecer isso. Eu entrei em campo com a minha esposa e com o Roberto Drummond, em 2001, logo ele faleceria. Foi a maior emoção da minha vida. Fui homenageado também em Belém pela torcida do Paysandu, fui homenageado pela torcida do Bahia, em Salvador, em Pituaçu, no ano passado, em dezembro. São emoções do Santa Cruz, em Recife. Mas aquela do Galo, porque nós, jornalistas esportivos, os polêmicos principalmente, a gente é muito saudado nos estádios assim. Galvão Bueno, viado, Chico Lang, viado, Milton Neves, viado. Agora, juntando os 2 jogos, 150, 160 mil pessoas, naquele tempo, em 2001, o Mineirão não tinha cadeira ainda,
Eles saudaram a mim demais. Eu tenho isso gravado no meu blog, no meu site, eu nunca vou esquecer. Então, gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu nunca vou esquecer a torcida do Atlético Mineiro, que é a mais vibrante do mundo. Deve ter sido bonito mesmo. O Flávio, que provavelmente é São Paulino, pergunta por que o São Paulo deu essa caída tão grande, Milton Neves? Não disputa mais nada, não classifica para a Libertadores. O Leão é a solução? O Leão é garantido de segunda divisão, né? Você pode ver o que tiraram aí o Adilson Batista, que é um técnico realmente que está, meu Deus do céu, todo mundo manda ele embora. É o Celso Roth paulista aqui. Agora, o Leão estava já virtualmente encerrada a carreira, né? Falaram aí, a Sônia Raci publicou no Estadão que o Filipão ia para lá, no fim ficou provado que teve apenas uma consulta do São Paulo junto à diretoria do Palmeiras, porque o Filipão estava muito mal lá e se ele ia ser mandado embora e tal, que o São Paulo queria o Filipão. Mas o São Paulo precisa mudar a diretoria. O Juvenal Juvencio, aliás, eu gosto dele, um dia eu falei para ele na televisão, eu estava na Record, eu falei, Juvenal, eu gosto de você porque você é caipira, você gosta de futebol, cria boi, cria cavalo e gosta de roça, e gosta de uísque. Ele falou assim, com gelo, mas já bebeu o teu Blue Label, está na hora agora de passar o bastão para outro, um mais jovem aí. Aprenda, Juvenal Juvencio, com a diretoria do Santos. Vocês passaram nos cobres jogadores aí todos, Denilson, o nosso glorioso Kaká. O Santos segurou o Neymar, vai segurar o Ganso. Hoje a melhor administração esportiva do Brasil está na Vila Belmiro. São grandes executivos nacionais que estão emprestando o know-how de cada um, sabe, para que o Santos saísse daquela condição de time da praia para time do mundo. E o Mundial agora, o que você Eu estou indo para o espera? Japão, de segunda, dia 11, para o dia 12. Dia 11 é o último dia que eu trabalho na Rádio Bandeirantes e no terceiro tempo, vai ter um terceiro tempo especial lá domingo. Vem um torneio internacional de futebol feminino também, na Band. Eu devo embarcar os 15 minutos da segunda-feira, via Dallas, lá para o Japão. E hoje até o Neymar não ficou entre os 3 finalistas. E isso aí seria interessante psicologicamente que ele ficasse entre os 3. Eu sou santista, eu quero que o Santos ganhe. Primeiro do Monterrey, né? E depois na final com o Barcelona, ganhar de 71 do Barcelona. Mas eu acho que o Santos vai perder. Porque o Barcelona hoje é muito mais time que o Santos. Mas o São Paulo é tricampeão do mundo. As 3 vezes que ele foi lá, ele foi como zebra. Contra o Barcelona, contra o Liverpool e no meio contra o Milan. Nos 3 vezes São Paulo. Meus filhos são todos são paulinos, eles estavam também morrendo de medo. Eu achei que o São Paulo ia perder os 3 e ganhou os 3. Uma dessa, mais uma zebrinha, o Santos ganhou do Barcelona. O Diego quer saber o que aconteceu com o Botafogo e com o Figueirense, que vinham também e de repente morreram na praia. Fala muito que o Botafogo é cavalo paraguaio e que o Vasco da Gama é o campeão mundial do vice. O Vasco foi vice de novo. E o Botafogo realmente sucumbiu na reta de chegada, mas a troca de técnico ali foi muito infeliz. Igual a Americana aqui da segunda divisão, esses times de barriga de aluguel aí de cidade, eles mandaram o Sérgio Guedes e o Evair embora, na decisão do campeonato, não subiram, bem feito. Agora, o Botafogo também botou o Tênis lá, que não tem background ainda para ser técnico, né? E ele piorou o Botafogo, ele devia ter ficado com o Caio Júnior até o final. O Corinthians teve para demitir o Tite, o Andrei Sanches manteve e ganhou o campeonato. Acho que o Botafogo teria ido mais para cima, pelo menos para a Libertadores América, com o Caio Júnior. Você falou de Corinthians e o Bruno ainda quer saber mais de Corinthians. O Corinthians tem chance de ser campeão da Libertadores o ano que vem? Qual que é a sua opinião? O Corinthians vai ganhar a Libertadores América quando o Saci cruzar as pernas. Eu, como novo corintiano, estou apaixonado pelo Corinthians. Ontem me faltaram palavras. Tamanha emoção que invadiu o meu coração vendo o Corinthians campeão. Também com 13 pontos de pico no Ibope, eu torço até para um time da Argentina. Mas, na verdade, ontem, engraçado, até os meus diretores de ontem, lá o Fernando Svevo e o Thiago Galassi, eles tuitaram reclamando do Ibope, porque ontem, nos números prévios, deu 12,8 de pico, hoje consolidou 11,3, que já está bom demais. E ontem a média foi 7,7, hoje consolidou 6,1, que foi a 4ª maior audiência da Band na semana. Está bom demais. Um programa de 2 horas e 10 minutos, com 7 intervalos, sendo 6 com 7 minutos, e 14 ações de merchandising, é heroísmo, e deu 11% de share. Foi muito bom ontem. E pela audiência,
Você torceria para o Corinthians durante a Libertadores? Não, olha, quem fala que não, quem é apresentador esportivo de rádio, televisão, ou qualquer diretor de novela, apresentador também de telejornal e tal, fala, né, não ligam para Ibope. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso lembra aquela história da uva verde, né, que a raposa fala que está verde porque não deu para pegar a uva. Essa é uma velha situação, uma velha fábula. Então o Ibope, nós da televisão, a gente tem duas moedas. É o segundo e é o Ibope, entendeu? Não adianta, se você não tem faturamento, você pode até sobreviver com o Ibope sem faturamento ou com faturamento e sem Ibope, mas sem os dois você vai para a rua. E apresentador de televisão é firme, igual prego na gelatina, minha filha. Você está lá, de repente você sai, como você está na geladeira, de repente pinta um programa novo. Aliás, eu vou fazer mais um programa lá chamado Perdidos e Achados. Quarta-feira eu vou fazer o primeiro piloto. Tem a ver com os jogadores antigos? Não. O Gol Grande Momento, futebol antigo é domingo às 3 da tarde, quando o futebol é às 4, ou às 5 da tarde, às 4 da tarde, quando o futebol é às 5. Esse é um programa tipo variedades mesmo, como eu fiz na Record, o Roleta Russa, que foi uma delícia de programa que eu fiz lá. Esse Achados Perdidos, o nosso diretor, o Tadeu Jungle, ele já me deu lá uma brifada. Envolve o Beto Hora com as suas imitações, 3 mulheres lindas como você, entendeu? E mais uma plateia, né? Eu vou ver direito, depois eu te conto. Tá bom, depois me conta. O Dimas quer saber, o Júlio César será o goleiro do Corinthians na Libertadores? Olha, eu gosto do Júlio César porque ele é um rapaz, ele é o único campeão brasileiro pelo Corinthians ontem que nasceu no Parque São Jorge. E ele é um rapaz que... Eu não entendo por que o menino lá de Santa Catarina, o Renan, não deu certo. Eu chamava até esse menino de Neuer de Santa Catarina. Era bom demais no Avaí, mas ficou assustado com São Paulo. Eu, quando cheguei em 72 aqui, eu também fiquei muito assustado, né? E esse rapaz, no entanto... Se eu tenho um time que precisa de goleiro, eu boto esse rapaz, esse Renan. E o Renan é melhor que o Júlio César, mas o Júlio César deu a volta por cima, deu certo, foi campeão. E eu gosto dele também por outra coisa. A mãe dele chama Carmen. É o mesmo nome da minha mãe que mora no céu. Carmen com N, carne de bezerro, entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Até por isso, até vinho Carmen, eu prefiro vinho quando eu gosto muito de vinho. Eu vejo o rótulo lá, Carmen, Camener. Eu lembro da minha mãe que está no céu. Tudo para mim é minha mãe. Aliás, todo dia, minhas orações, eu converso com Deus e com a minha mãe. Não vou à igreja, não. Mas sempre estou falando com Deus e com a minha mãe. E o Adriano quer saber, o Adriano vai ou não vingar no Corinthians? O Adriano eu não acredito mais, não. E olha que o Tite é o maior campeão brasileiro pelo Corinthians. Ele inventou no jogo em Fortaleza, em que estava 0-0, o Corinthians era para estar perdendo, ele inventa o peruano Ramírez, o cara dá um toque na bola, pimba, gol. Ali, 3 pontos. Quanto ao Atlético Mineiro, o jogo estava perdido, 1-0, 33 de segundo tempo, o Corinthians empatou, né, o Bonley Edson. Aí ele bota o Adriano toca na bola uma vez, gol. Quer dizer, as 2 substituições que ele fez, cirúrgicas, 6 pontos para o Corinthians. Mas eu não acredito mais no Adriano, porque ele não... Igual o Sócrates também. O Sócrates inteligente, genial, brilhante, ele nunca ligou para nada e sempre cuidou da vida dele, nunca fez mal para ninguém, uma figura maravilhosa. O Adriano está mais ou menos assim. O Adriano não quer mais se consertar. Entendeu? Ele está com o pescoço e o ombro e corpo de lutador de boxe, de peso pesado dos Estados Unidos, aqueles em fim de carreira. Esse cara devia ter ido para a Copa, porque o seu Dunga não levou o Adriano pelas festas, pelas boemias, pelas denúncias envolvendo as baladas dele. Pô, não levou os meninos Ganso e Neymar porque os dois eram novos demais. E não levou o Adriano porque era baladeiro demais. Mas levou alguns santos como Josué, meu amigo Grafite, Júlio Batista. Ele devia ter deixado Kleberson, ele devia ter deixado esse pessoal no primeiro convento e levado o Adriano. Porque o Adriano, na Copa, com o sargentão do Dunga tomando conta, ele não ia ter... Eu estava lá na África do Sul durante parte da Copa. Depois eu voltei para fazer o Band Mania na Rede Bandeirantes de televisão. E ele não ia fazer balada na Copa. E com o jeitão dele, com essa canhota mortífera dele, e ele estava inteiro há 1 ano e meio atrás. Não estava com nada quebrado e não estava gordo. Ele podia ter decidido a Copa para nós. Se o Adriano quisesse... Mas eu não acredito hoje no Adriano mais, não. Acho que ele não quer mais se recuperar. Ele não precisa. Mas se ele honestamente, quisesse... ele está milionário. Se ele quisesse recuperar, você acha que ele ia conseguir? Não. Ele inteiro, eu vou dizer uma coisa. A canhota dele, até eu faço um exagero, ele nem chuta a bola pro gol. Ele
ele estupra o gol. Ele dá uma porretada, o goleiro sai até de perto, porque tá louco. Olha, eu duvido que tenha um centroavante que tenha chutado mais forte que esse rapaz na história do futebol. Viu? O Júlio quer saber, na sua opinião, quem foi o principal jogador do Corinthians para ganhar o campeonato? Bom, o principal para mim foi o Tite, né? Porque essas duas substituições que ele fez, o peruano e o Adriano, ele decidiu o campeonato. Mas escolhendo um jogador, rapaz, eu vou escolher um cara que não tem nenhum marketing pessoal, sujeito que mal aparece, que anda até meio nervosinho. O Alessandro, lateral direito, é muito regular. O Sing faz uma pergunta boa aqui. Ele quer saber se você briga mesmo com o Neto ou se é só para dar ibope. Seria o Fantomas e o Tigre paraguaio da antiga luta livre? Do Telequete, Fantomas, que lembrou bem, hein? Eu gostava das lutas livres na TV Tupi, né? TV Record. Olha, não brigo com o Neto. O Neto é meio... Ontem ele deu uma na Rádio Bandeirantes sensacional. Porque sexta-noite a gente gravou um comercial que vai passar na televisão brasileira aí da Rafarilo, numa barbearia dos anos 50 que tem lá no Itaim, na João Cachoeira. Aí eu fui para Rio Claro para fazer, como fiz no sábado pela manhã, uma manhã de autógrafos lá, a imprensa toda de Rio Claro compareceu. E ele foi para Lages fazer um jogo pelo Masters do Corinthians. Ele faz muito jogo beneficente também, o Neto. E ele chegou no estúdio da Rádio Bandeirantes ontem de manhã, e ele veio de Lages, pegou um avião 5 da manhã, 4h30, e falou, hoje, pela primeira vez na minha vida, eu vi um pôr do sol. Ele viu um pôr do sol, com o sol nascendo. É a segunda batatada que ele dá, porque outro dia ele falou com um jogador, o Fernando, que é lá de Erechim, a terra dele, que era da seleção brasileira, aí sub-19, sub-20, que ele corria tanto que parecia que tinha 2 pulmões. Saiu até nas frases da semana da Veja, né? E ontem ele falou que viu um pôr do sol às 4h30 da manhã em Santa Catarina. Mas o Neto é maravilhoso, queira ou não, ele é o comentarista mais comentado hoje da televisão brasileira. O Neto está na grande fase, ele emplacou. Agora, eu não brigo com ele de jeito nenhum. Isso realmente é para dar uma agitada, porque se você ficar lá, igual algumas televisões fechadas aí que dão traço, o cara fica 5, 6 minutos falando, explanando sobre o futebol, com uma seriedade. Tal. Futebol é alegria. Futebol, televisão é alternância de vozes. Quem fica 6, 7 minutos falando, parece que ao final vai sair o remédio contra a AIDS, contra o câncer e contra o mal de Alzheimer. Se fizer isso na televisão competitiva, realmente, na Globo, na Bandeirantes, na Record, você sai do ar em 15 dias, você está com o programa fora do ar. Entendeu? Então ali a gente tem que dar uma agitada, senão dá sono. O cara na casa dele dá sono, não dá ibope, pronto. Você perde o emprego. É isso aí, o Maldonado do Tatuapé quer saber, Milton, até quando temos que aguentar o Neto na Band? Ele é um fanático. Aí que tá, e ele é corintiano doente, a gente gravou Aliás, eu estou de olho lá no Thiago Galassi, no Fernando Svevo e na Tati Calado, 3 diretores de programa lá. Porque eles andaram filmando os bastidores do domingo passado, durante os jogos Fluminense e quem mesmo, meu Deus do céu? Fluminense e Botafogo. Bom, Fluminense quem? Eu acho que foi Flamengo e Fluminense, é tanto jogo. E o jogo do Corinthians. Quando o Corinthians fez gol, o Osmar e o Neto quase infartaram. Quando foi Fluminense e Vasco, quando o Fred empatou, eles quase infartaram. Precisa pôr no ar. Mas não é. Uma vez na Copa do Mundo de 90, lá em Dallas, no lobby do Hotel Polo, várias equipes de rádio e televisão do Brasil estavam lá. E eu estava pela Jovem Pan e o papo era que não podia. O jornalista esportivo não pode ter time, muito menos torcer para a seleção brasileira. Porque o cronista que torce para a seleção perde a sua liberdade, porque não sei o quê, porque perde a sua isenção. Aí eu fui perguntar para quem? Para Armando Nogueira. Tinha saído da Globo, logo depois daquele negócio lá de 89, que era a edição do debate do Collor com o Lula. E ele estava na Rádio Tupi com o do Alcei Bueno de Camargo. Peguei um gravadorzão, tijolo que eu tinha, cheguei nele e falei, mestre, cronista esportivo pode ter time e pode torcer para a seleção brasileira? Ele falou assim, não apenas pode, como deve. Porque cronista esportivo que não tem time tem que largar da profissão e ser turista de ensaio de ópera. Eu nunca vou esquecer isso.
Então você tem que torcer mesmo. O cara que o teu namorado aí, você falou que ele não gosta de futebol, mas ele não é crônica esportivo. O sujeito quem não tem um time, vai trabalhar na crônica esportiva, vai trabalhar com raiva, porque ele não gosta do segmento, entendeu? Aí fica azedo, vai dar prazo, vai dar demissão. Tem que ter time. Eu tenho time, aliás, eu tenho um monte, que o Tancredo falou para mim, meu time, arruma um monte de time, que assim você vai ser presidente, porque eu não deu tempo de eu ter sido e tal. Internauta, a gente vai para um rapidinho intervalo agora e a gente já volta. Aguenta aí. O Clube UOL é um clube de descontos e benefícios que todo mundo pode usar. Mas quem é assinante UOL tem muito mais vantagens. Com ele você paga menos em bares, restaurantes, lojas online e muito mais. E ainda tem uma ferramenta que localiza os descontos aonde você vai e onde você está. Acesse já, pelo celular ou pela web. O bom filho a casa torna. A gente deixou o Globo Esporte louco. Só garanto que eu sou o sujeito que mais falou a palavra Pelé no mundo. Tenho 3 filhos, se nascer mais um, vai chamar Terceiro Tempo Neves. Eu estou em todas as mídias, estou muito feliz. O Mano Menezes é muito ruim. Com muito prazer, com muita alegria que eu recebo aqui. Dou as boas-vindas a Milton Neves, um novo apresentador, um novo parceiro e comentarista do BOL. No dia que eu for presidente da República, eu vou proibir. Estou aqui, muito orgulhoso. Vamos tocar bola no BOL e no UOL também. E gostaria que vocês sempre entrassem na sessão que o fim levou. Tem opinião, tem blog, tem tudo. Tem informação. O que eu gosto mesmo é de jogador velho. Agora você tem que aplaudir, porra. Olha, eu nunca tive preconceito nessa vida, mas comprar pela internet eu tinha um pé atrás. Até conhecer o PagSeguro. Agora eu faço compras em vários sites, coloco meus dados tranquilo. O PagSeguro é grátis. Você acessa o site, escolhe o produto, seleciona o PagSeguro como forma de pagamento e pronto. E você ainda pode pagar com qualquer cartão de crédito, débito ou boleto. Ah, e se der algum problema com a entrega, eles devolvem o dinheiro. Quando for comprar, PagSeguro. PagSeguro. É grátis e é do UOL. Voltamos com o bate-papo. Até aqui tem intervalo, hein? Tem um comercialzinho, hein? E no comercial tem um vídeo, eu vi agora, assisti agora o comercial, tem um vídeo com você diz assim, se eu fosse presidente eu ia proibir, eu quero saber. Então, pô, ficou muito autoritário aí, né? Muito, aquela mala do presidente da Venezuela. Muito chato, muito mala, mas que se recupere, a saúde está acima de qualquer coisa. Hugo Chávez é uma grande mala. Eu proibiria o seguinte, a televisão brasileira estaria proibida de passar gol do Didia na Copa. Eles editaram aí do jeito que editou e ficou muito autoritário. Eu proíbo 2 coisas. Não pode passar mais gol do Didia de 50, não aguento mais aquele segundo gol contra o Brasil do Uruguai, né? Virada de 2001 na final de 50, 2-1. Estava 1-0 para nós, que a Fina empatou, o Friaça tinha feito 1-0 e o Didia fez 2-1. Não aguento mais de ver o coitado do Barbosa com a cabeça baixa no Maracanã. E proibiria também os 3 gols do Paulo Rossi no Sarriá contra o time do querido Sócrates, do Tele Santana. Aliás, o Tele e o Sócrates hoje com certeza estão batendo uma bela bola lá no céu. Isso que eu ia proibir. Matou minha curiosidade. Obrigada. Você vê que teve intervalo aqui também, né? Falando em Ontem intervalo... nós demos um belo ibope lá na Band, mas apesar de 7 breaks. É brincadeira, você quer mais? Falando em intervalo, o Igor quer saber sobre o apelido Merchan Neves. Se te irrita ou não. Como começou essa sua história com os merchans e como outros profissionais... Eu sou bom em tudo que eu faço, inclusive na publicidade. As grandes empresas estão comigo. Eu estou com 10 anos de televisão, 10 anos de alguma coisa, e estou muito feliz, né? Isso aí nasceu... Foi no Pânico da Rede TV,
E o Emílio Surita começou na FM lá conosco, na Jovem Pan, eu conheço ele há muito tempo. E o Tutinha, que é um sujeito muito competente, ele faz esse pânico aí com custo pequenininho e dá um suor danado no SBT, até no Fantástico e na Record. E aí eles pegaram o Carlos Alberto da Silva, que eu conheço desde moleque, que a dona Margot, primeira dama da Jovem Pan, o tirou da FEBEM e levou para fazer estágio na Jovem Pan. E eles são muito amigos dos meus filhos, ele é muito amigo dos meus filhos e tal. E fizeram esse personagem. Eu fiz aquela velha imagem, de um limão uma bela limonada. Sou Merchan Neves mesmo. E competente. As grandes empresas estão comigo. Ontem 14 anunciaram comigo no terceiro tempo da Band. O Igor também pergunta como começou a história de merchans, como você descobriu e como os outros profissionais do ramo encaram isso. Acho que ele pergunta dos merchans porque, se eu não me engano, eu li uma entrevista sua que você dizia que uma vez você falou alguma coisa no ar e não sei se foi o seu primeiro merchan, e aí você viu que ia muito bem o merchan. Primeira opinião de quem acha que não deva fazer, eu estou um pouco me lixando. Quanto mais estrume, eu sou igual árvore, quanto mais estrume no pé, mais eu cresço. Isso aí foi em Tel Aviv, Israel, em 85. O Osmar Santos era casado com a Rosa Maria, a gente estava num café em Tel Aviv, no Hotel Diplomate, e aí ele falou assim: Milton Neves, vou te dar um conselho, eu estou trabalhando forte na publicidade com marketing, porque não é só jogador tipo Garrincha aí, jogador genial da história do futebol que termina mal, não. Vários companheiros, eu não vou falar o nome deles aqui, pessoas famosas, muitos já morreram, da crônica esportiva de rádio e televisão, né? Porque naquele tempo não tinha internet, televisão a cabo, esse negócio todo. Então, é importante casar o teu sucesso profissional com o marketing, como eu estou fazendo. E aí eu comecei a trabalhar na Jovem Pan. O meu primeiro anunciante foi a Rede Zacarias, que hoje, infelizmente, está fechada. E a coisa cresceu, né? Porque a gente, como o meu amigo de Zanguanais fala, né? O Milton Neves sabe vender. Eu sei vender uma publicidade. Porque, veja bem, negócio bom quando todo mundo ganha. Você tendo bons anunciantes, o Tivita, da Editora Abril, fez um depoimento muito bonito, dizendo que você mantém a liberdade de imprensa na medida que você tem grandes profissionais na redação, absolutamente independentes e muito bem, regiamente pagos. E esse dinheiro tem que vir da publicidade. Você tem independência até em relação ao aparelho estatal. Porque se você tem uma empresa que está dependente do governo central, ou estadual, ou municipal, você perde a sua liberdade de imprensa. Entendeu? Então é importante que você tenha grandes empresas nos seus programas, porque assim você tem a manutenção de dezenas e centenas de empregos. Programa meu não dá traço e programa meu não dá prejuízo. Por isso que eles são perenes. E o Naldo quer saber, Milton Neves, me conta, por favor, qual é o truque? Como você faz para decorar tantas escalações? É impressionante, ele diz. Aí, como é que chama? Naldo. Viu, Naldo? Eu sou um sujeito que eu de modesto não tenho nada, né? Mas isso aí é uma fama indevida que eu tenho. Porque é o seguinte, eu só conheço mesmo escalação de time do final dos anos 50, durante os anos 60 e começo dos anos 70. Se você perguntar como é que o Corinthians jogou ontem, como é que o Palmeiras jogou ontem, os 11 jogadores, eu não sei. Eu só sei final dos anos 50, durante os anos 60. É que quando, por exemplo, você está num programa ao vivo na TV ou na rádio, de repente, naquele horário, morre um jogador, e eu pego e falo, então morreu o Zequinha. Zequinha pernambucano, médio volante do Palmeiras, campeão paulista 59, reserva do Zito na Copa de 62. A irmã dele é casada com o Minuca, que morreu também. Aí fica todo mundo, nossa, o cara sabe tudo. É porque quando eu sei, eu pego e falo. Isso em 20 vezes. Nas outras 19, eu não falo porque eu não sei. Então ninguém nota. Agora, uma vez que você fala, a turma pensa que você sabe tudo. Quem sabe mais que eu, Roberto Avalone. Mas você falar assim com precisão de datas, não, é impressionante. Até falando já é impressionante. Mas final dos anos 50 até começo dos anos 70. Porque é o seguinte, Patrícia, quando essa época eu era ouvinte de rádio, eu lia a Gazeta Esportiva na casa do Ivonaldo Vieira em Muzambinho e no Bar Avenida do seu Nen Carli, o Estadão. E eu não tinha dinheiro em casa, não tinha assinatura de nada. E eu ouvia a rádio o dia inteiro, um radinho GE que minha tia comprou na casa do seu Domingos Mazili, que morreu outro dia, na Casa Mazili, ex-prefeito de Muzambinho.
e assistia televisão na casa dos amigos, né? Nas poucas televisões que tínhamos amigos. E eu era moleque, quer dizer, eu tinha 11, 10, 12, 14, 15, 16 anos, você não tem nada na cabeça, nenhuma preocupação. Então aquilo entrou e decorou, entendeu? Igual meus filhos eu coloquei, porque eu sou um monoglota, eu coloquei todos os meus filhos desde pequenininhos, mesmo sendo mal tendo dinheiro para pagar, botar hoje tem um que para fazer estudar inglês desde pequeno, porque o moleque pequenininho, ele aprende, minhas netas, uma de 8, uma de 4, estão falando inglês muito bem. E os meus filhos aprenderam muito cedo também. Um já fala 4 idiomas, outro fala 3, outro fala 2. Entendeu? Então, eu fico muito orgulhoso disso, porque eu sou um monoglota. Então, quando você é novo, você aprende idioma e também decora talvez a cultura inútil, como muita gente também me define, né? Que eu também respeito. Porque a cabeça está limpinha. Agora, hoje, eu trabalho em rádio, jornal, televisão, internet, com boi, com pecuária, com mercado imobiliário, mercado financeiro. Então, eu não tenho cabeça para nada. Se você me perguntar como é que foi, repito, o time do Corinthians ontem, campeão brasileiro, os 11 jogadores e quem entrou, eu não te digo. Se você perguntar como é que jogou o Santos na final contra o Milan em 63 e contra o Milan, e quem jogava no Milan? Eu te dou Guedes, Davi Trevi, Maldini, Pelagale, Trapattoni, Mora, Laudete, Mazzola, Diana Rivera e Amarildo. Eu lembro até do técnico, Luiz Canilha, o árbitro que ajudou o Santos, Juan Ambrose. Agora, hoje, eu não sei nada. Você voltou um pouco no do Corinthians. Tem um primo seu aqui de Varginha, o Júnior Neves. Júnior. Ele fala, e para variar, você torce sempre contra o Vasco, Milton. Você não acha que tudo estava preparado para o Corinthians? O Júnior é filho do tio Rui Neves, é o irmão mais novo do meu pai. Meu pai era o mais velho, foi o primeiro a falecer no dia 15 de setembro de 1960 em Montebello, sul de Minas, com apenas 39 anos. Morreu a tia Margarida em Campinas, tio Zé Maria em Campinas, e o tio Zezinho está em Ribeirão Preto, a tia Delma morreu lá em Campinas e a tia Margarida... Não, o tio Delma morreu em Varginha e a tia Margarida agora na cidade de Campinas. Eu só tenho o tio Rui. E o tio Rui, como meu pai, que era o mais velho, meu pai era torcedor do Vasco. Ita, Paulinho Bellini, Écio Orlando e Coronel. E meu pai, há pouco que eu lembro do meu pai, ele falava assim, porque eu tinha 8 anos quando ele morreu. Esse Écio é bom de bola, esse Écio é bom de bola. Écio Capovilla, mora hoje em Campinas. Grande amigo meu, entendeu? O Écio começou lá em Vinhedo, foi para Campinas, foi para o Fluminense, foi para o Vasco, foi para a Seleção Brasileira, foi para a Colômbia, hoje está aposentado. E o Júnior me emociona aí, né? Um beijão para você aí, Júnior. Mas eu não sou contra o Vasco, não. Como é que eu vou ser contra o Vasco, o time do meu pai, pô? O Marcelo de Uberaba quer saber qual é mais prazeroso, o rádio ou a TV? Olha, eu sou cidadão uberabense também. Aliás, hoje à noite eu recebi o título de cidadão de Cotia, aqui na Grande São Paulo. Outro dia recebi de Goiânia. Vovô Tancredo falou, seja cidadão de tudo quanto é cidade, assim você vai ser presidente e tal. Meu amigo de Uberaba, aquele abraço para você aí. O que perguntou mesmo? Ele perguntou o que você gosta mais de fazer, o que é mais prazeroso, rádio ou a TV? A rádio, quer dizer, para mim é mais fácil fazer rádio. Rádio eu faço mudo, entendeu? Duro para mim, porque eu fiz 60 anos, é acordar 10 para 7. Mas depois, quando toca lá o meu despertador lá, eu já entro debaixo de chuveiro gelado, porque senão eu vou dormir até as 3 da tarde. Põe 3 vezes para despertar, mas na primeira vez eu já vou debaixo de chuveiro, entendeu? Aí é ruim, eu moro longe hoje, São Paulo, até chegar lá. Mas sentou, ontem eu abri o programa às 9 horas, Carlos Fantini Carbone, meu diretor, ligou, eu fiz uma abertura sobre o Sócrates. Eu fiquei sabendo que o Sócrates tinha morrido 10 para as 9, quando eu cheguei lá. Que eu acordo 7, tomo banho e tal, café, aquele negócio, leio o Estadão, o meu agora, a Folha, e aí fui para a rádio. Cheguei lá, 10 para as 9, e o Frank Fortes, meu produtor do programa, morreu o Sócrates. Tinha morrido às 4h30, 5 da manhã, eu não sabia. Aí eu abri o programa, eu falei 43 minutos. 43 minutos, eu chorei, porque ontem o meu filho mais velho, o Rafael, fez 33 anos. E quando o Fábio, meu filho número 2, nasceu, foi num domingo, e o Corinthians estava jogando no Maracanã, o Israel Gimpe, um repórter que eu adorava da Jovem Pan, que faleceu recentemente, botou o fone no Sócrates e falou para o Sócrates que meu filho Fábio tinha nascido. Ele fez uma saudação de 1 minuto, 2, eu nunca vou esquecer. Aí chega no domingo, em que um outro filho meu faz 33 anos e o Sócrates morre. Eu comecei a chorar durante o meu depoimento. Eu falei 43 minutos, entendeu? Aí até uma moça chamada Débora Raposo, ela falou assim, Milton Neves, você preparou esse texto hoje cedo na tua casa? Eu falei, preparei.
Preparei aqui, ó, acendeu a luz e pau. Então, rádio para mim é fácil. Rádio eu faço mudo. Agora, na televisão, você tem que obedecer o diretor, você tem que obedecer o intervalo comercial, você tem que entrar tal chamada, pergunta isso, pergunta aquilo. O Ibope, o cara está de olho no monitor. É mais complicado televisão. Televisão remunera muito melhor. O que eu gosto mesmo é de rádio. O Fiel Jacareí quer saber, Milton, você não acha que a Globo perde dinheiro em não ter um programa esportivo de fim de domingo, como Terceiro Tempo ou Mesa Redonda? Se o produto Mesa Redonda tivesse potencial para dar 25, 27, 30 pontos de Ibope, como a Globo exige para o padrão alto dela, há muito tempo esse excelente programa do Galvão Bueno, segunda-feira à noite, estaria domingo à noite na televisão aberta, mas isso é utopia. Ontem, é claro que eu tenho uma resposta comercial fantástica, o nosso diretor lá, o Marcelo Mainardi, é muito bom, e ele faz a função dele, ele vende muito. Agora, se a gente não tivesse tanto comercial, ontem na final, teria dado 9, 10, 11 de média. Na final, com o Corinthians campeão. Agora, eu tenho 6, 7 intervalos, 14 sessões de merchandise. Mesmo assim, demos 6 pontos com 11,5 de pico. Então, respondendo à tua pergunta, a Globo não perde dinheiro, não. Ela bota aqueles filmes dela lá, ou outros programas e tal, ela fatura muito mais até. Não tem. Mesa Redonda é coisa segmentada, é principalmente o público masculino de casa. Quem atinge toda a família é a novela, é o filme, é o show. Então, ela é muito competente, a Globo. Ela poria muito tempo, já teria colocado o Galvão Bueno, que é o principal cronista esportivo de mídia eletrônica do Brasil, na minha opinião, teria colocado ele domingo à noite e não na segunda-feira, na televisão fechada. Apesar que ele dá 1.2, 1.1, 1.09, 1.4 na segunda-feira, na televisão fechada, na Sport TV, que é uma audiência monstruosa para a televisão fechada, porque a ESPN tem também uma mesa redonda diferente lá, não tão alegre como a do Galvão, e a audiência é muito pequena. Então, respondendo à tua pergunta, a Globo ela é muito competente e é a nossa parceira lá na Band no futebol. Você citou a transmissão do futebol feminino. Eu queria saber o que você acha do futebol feminino. No Terceiro Tempo, às vezes, vocês comentam algumas coisas. O futebol feminino, ele nunca vai emplacar realmente como uma grande modalidade esportiva, porque a televisão aberta, ela não tem grade para isso. Aí você fala, mas que incoerência, a tua Bandeirantes vai fazer agora. Sim, mas é uma coisa alternativa, porque você tem muitos compromissos comerciais também, e você tem que colocar algum produto no ar. Então, é o segundo ano que a Bandeirantes faz isso. O Luciano do Vale, desde os tempos da Record, ele sempre prestigiou o futebol feminino. Mas o futebol feminino, ele não tem poder, nem o vôlei, nem o basquete, né? Nem atletismo, nem natação. Nós temos o Pelé da água aí, que é o Cielo. Não aguenta a televisão aberta. A televisão aberta, ela põe flashes desses eventos. A televisão fechada tem todo o tempo do mundo, porque o assinante já está pagando parcialmente a despesa. Então, eu não acho que... Nós temos essa Marta, que eu queria que ela casasse com o Neymar, porque assim nascia um Pelé. Mas eu acho que não vai emplacar o futebol nunca, porque a televisão... feminino, porque a televisão aberta não tem grade para isso, não dá o Ibope necessário. Não vamos querer tampar o sol com a peneira. O Fernando te diz boa tarde, boa noite agora já. E diz que gosta muito de você e até mesmo de suas polêmicas. Ele pergunta, você acredita em tudo que você fala ou apenas fala para provocar às vezes? Não, eu sou mala, né? Eu tenho as minhas coisas, como essa história ontem. Pô. Eu chorei lá ontem no Terceiro Tempo da Band, dizendo que eu estava inebriado, que eu estava sentindo o espírito de ser corintiano, que ser corintiano, que pena que eu demorei tanto tempo para descobrir que eu era corintiano. Eu não sou corintiano porcaria nenhuma, entendeu? E eu provoco o Corinthians porque o Corinthians é o maior. Se o Corinthians fechar, 80% da crônica esportiva fecha também. Mas eu gosto do encrenquinho, é bom para dar uma pimentinha na vida. É isso aí. O Thiago quer saber qual a explicação para o Cruzeiro estar onde está, Milton? Olha, da mesma forma que o Juvenal Juvencio precisa sacar que está na hora de dar uma saída, o mesmo se aplica à família Perrella. Até gosto dos dois Perrellas lá. Eles falam, você é muito chato, mas você é o único em rede nacional na história da imprensa esportiva brasileira que falou demais do futebol mineiro, porque nem mal ninguém falava. Agora, pelo menos, você fala mal do Cruzeiro. Eles são meus amigos até, quer dizer, relativamente amigos, não são amigos, conhecidos, os dois irmãos Perrella.
Agora, o Cruzeiro realmente esse ano foi uma vergonha. Merecia ter caído. Moralmente caiu. Moralmente o Cruzeiro caiu e quem ficou foi o Furacão. O Cláudio faz uma pergunta muito boa aqui, que é qual a sua opinião a respeito da divisão da grana da TV atualmente, que será feita individualmente? Não corre o risco do Corinthians ou do Flamengo destoarem muito do resto? Qual a sua opinião? Mas aí, minha filha, veja bem, você não pode pagar para o querido Atlético Goianiense, cujo diretor Maurício do Cartório esteve hoje à tarde no meu escritório, ele tem empresa aqui em São Paulo também, e ele está muito descontente com o valor que o Atlético Goianiense recebe. O mesmo se aplica ao Manel da Lupa, presidente da Portuguesa. Mas você não pode pagar para o Atlético Goianiense, você não pode pagar para o Figueirense, não pode pagar para o Atlético Goianiense, mas nem 20%, 18%, 22% do que se paga para o Flamengo e para o Corinthians, que são as maiores torcidas do mundo. E o Corinthians tem hoje a camisa melhor comercializada da história do futebol brasileiro, quiçá do mundo. E o Andrei Sanches, com o qual eu estive numa coincidência no restaurante na última sexta-noite, ele fala que o Corinthians vai ser o maior time do mundo, o maior clube mais rico do mundo dentro de 2, 3 anos. Tomara. Mas eu duvido que eles consigam superar o Barcelona, o Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, aquele negócio todo. Mas então é isso. O Vasco, o Fluminense, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos também tem uma remuneração muito forte, mas não tanto quanto o Corinthians e o Flamengo. É tudo questão de percentual. Se você tem mais torcida, você tem que receber mais dinheiro da Bandeirantes e da Globo. O Renan quer saber como será a Copa do Brasil, na sua opinião. Faremos algo decente? Olha, o Mano Menezes, até na vinheta aí, né? Eu estou criticando muito o Mano Menezes, porque eu acho realmente que o Mano Menezes não está à altura da seleção brasileira. Agora, ele está dando um azar desgraçado, porque desde os tempos do Fiola, do Emório Moreira, do João Saldanha, do Zagallo, do Parreira, o Filipão também em 2002, esses treinadores, eles tinham nas mãos uns 30 jogadores, 30 ou 40 jogadores aptos a defender a seleção brasileira, como reservas ou como titulares. E na hora de escolher titulares, tinham 18, 17 titulares. Você vê que o Filipão em 2002 não quis o Romário. Então, para você ver, o Ademir da Guia não foi chamado em 66 pelo Fiola, que isso foi um absurdo. Então, o Brasil sempre teve aquela velha imagem da crônica esportiva, e é verdadeira, que a gente tinha duas seleções. Se o Brasil fosse dividido igual à antiga Iugoslávia, a seleção carioca, a seleção mineira, a seleção gaúcha, a seleção paulista, essas seleções podiam ganhar a Copa do Mundo, até fazer uma final. Rio de Janeiro e São Paulo, Rio e São Paulo fazendo uma final de Copa do Mundo. Se o Brasil fosse dividido igual alguns países do mundo aí, devido a problemas étnicos, aquele negócio todo, e religiosos, acabam se dividindo. Agora, a Copa do Mundo sendo hoje, o Mano Menezes ele não teria a mínima condição de ganhar a Copa do Mundo. Porque você numa Copa, você faz um exército para defender o teu país. E o exército brasileiro sempre foi com grandes generais, capitães, majores, etc., tenentes, coronéis e coronéis. Hoje, o Brasil tem um general, que é o Neymar. Um generalzinho, ainda está com muito lugar aqui para colocar com decoração. Temos esse Leandro Damião, que é um capitão. Nós temos esse Dedé do Vasco da Gama, que talvez seja um major. E o resto é tudo soldado raso, rapaz, e cabo. E como é que você vai fazer uma seleção? Entendeu? O Brasil, se a Copa é hoje, ou do mês que vem, o Brasil fica em 7º lugar e a Argentina em 8º. Falando nisso, o Felício pergunta, o Neymar é melhor que o Messi, na sua opinião? Não, ainda não. Nós somos ufanistas, né? Nós estamos precisando de um ídolo. O Dunga realmente deu um prejuízo danado para o Brasil. É um jeito honesto, o Dunga. Mas ele errou muito. Ele sabe que ele errou. Eu até ouso dizer que o Dunga está recluso porque não quer assumir uma seleção, um time, e todo dia ele está tendo proposta, porque ele é um cara tão honesto e conhece tanto futebol, acho que ele não está se perdoando de não ter levado o Neymar para a Copa do Mundo. E o Neymar, se ele tivesse ido para a Copa, miseravelmente ele tinha jogado um futebol nota 6, 7, o suficiente, talvez, para dar o título ao Brasil, ou levar o Brasil pelo menos à quarta de final, ou semifinal, ou até final, e eventualmente até dado o título ao Brasil. Mas o mundo teria visto melhor o Neymar. E o Neymar teria tido melhor condição para ser melhor votado, porque ele foi excluído, ele não ficou entre os 3 na votação que saiu hoje lá, né? Então, o Brasil hoje não tem uma boa seleção, não. Você acha que está faltando nos times do Brasil, está faltando outros Neymares? Sim. Assim, que tá demorando são mais ídolos até que... Está demorando para nascer, porque antigamente nascia jogador demais, você vê.
Antigamente nós tínhamos no meio do campo a zona de raciocínio, que hoje tem um monte de jogador comum, tipo Fernandinho, Jadson, não sei o quê. Antigamente é Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Gerson, Rivelino, pô, brincadeira. Então era duro mesmo, tanto que o Rivelino em 70 teve que ir para a ponta esquerda, no lugar do Edu, que é o maior ponta esquerda da história do futebol do mundo, no lugar do Paulo César Caju, que era uma mala, mas que jogava demais, então sobrava jogador. Hoje nós não temos, Deus precisa dar uma colher de chá, né? Precisamos voltar mais jogador aí, porque nós temos, hoje só temos 3 caras que eu poria de olho fechado como titular na seleção, o Neymar, o Dedé e o Leandro Damião. E agora uma pergunta do internauta do BOL, que é a última pergunta do nosso programa, que é o Danilo Barros. Pô, já acabou? Já acabou. O Milton, ele pergunta, Milton, você acredita que o Ganso vai apresentar seu futebol no Mundial de Clubes? Olha, o Ganso é um gênio, é um jogador raríssimo disso que você está pedindo, e eu também, todos nós, né? Quer dizer, Deus pôs 2 maravilhosos na Vila Belmiro, o Neymar e o Ganso. Agora, o Ganso não tem a mãe que o Neymar tem, o pai que tem, que ele gostou da cabeça. O Neymar só se preocupa de fazer gol, inventar jogadas, é um gênio e arrumar umas namoradas e tal. O Ganso, ele não tem essa estrutura familiar, ele foi mal orientado. Eu tenho dito muito o seguinte, o Ganso, ele precisa urgentemente de uma tomografia computadorizada da alma. Tem que haver uma união entre CBF, Federação Paulista, Santos Futebol Clube, médicos, crônica esportiva, todo mundo em torno do Ganso para levantar o astral do rapaz. Porque ele é muito fechado, ao contrário do Neymar, que é um cara extrovertido e tal, ele é um cara muito fechado e um sujeito, quando tem muita minhoca na cabeça, os problemas descem da cabeça para o ombro, para os braços, para as pernas, para o joelho e também para as canelas e para os pés. Esse rapaz está com um problema psicológico, ele é um gênio, ele joga muita bola. Antigamente, tua avó namorava o teu avô, o Santos tinha um canela de vidro, o Paulo César de Oliveira, o Paulo César Araújo, o grande pagão, ídolo do Chico Buarque. Ele era chamado de canela de vidro, porque ele machucava demais. Hoje o Ganso virou, está virando pelo menos, tomara que não, coxa de vidro. Você acha que é um pouco por causa do sucesso do Neymar? Porque o Neymar estourou, virou uma febre. São amigos demais, mas a tua pergunta é muito inteligente. Era assim, ó, na publicidade aí, a cada 1 anunciante para o Neymar, tinha 1 para o Ganso. A cada 5 para o Neymar, tinha 5 para o Ganso. Agora tem 20 para o Neymar e 1 para o Ganso. E porque o Ganso não acompanhou, o Santos ofereceu 630 mil por mês de FII para o Neymar e 70% da publicidade obtida e 30% para o Santos, 70% para o jogador. O Ganso não aceitou isso, continuou ganhando 130. E ele viu que ele fez mau negócio. Isso ajudou a botar minhoca na cabeça dele. Agora parece que ele está fazendo o acordo parecido. Ele queria 100% da publicidade. Então o Santos parece que vai dar os 630 por mês para ele e mais 70% da publicidade que venha a ser obtida. Mas para a publicidade, ela é maravilhosa, ela gera a economia do mundo, só que ela é rigorosa, ela é exigente. O cara que aplica na publicidade, o empresário, o dono da empresa que aplica na publicidade, ele bota R$1 lá, ele quer 5 de volta. Ele bota a publicidade na internet, no UOL, na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na Rede Globo, na Revista Veja, ele bota dinheiro lá, mas ele quer 3 coisas em troca: lucro, lucro e lucro. Então ele está sem publicidade, igual, por exemplo, o Mano Menezes. Ele não é o garoto propaganda atualmente da Kaiser, porque ele está em baixa. Então você, ser garoto propaganda, que esteja em grande fase, como o Neymar, e o Ganso não está. O Ganso voltando a jogar o que joga, o que sabe, aí os anunciantes vão pingar na vida dele igualzinho, estão 500 atrás do Neymar. Milton Neves, gostaria muito de agradecer a sua presença. Mas acabou, pô, o programa nem começou ainda, pô. Foi ótimo, mas foi uma aula para mim mesmo. Pô, mas você teve intervalo comercial, eu sou contra comercial. É isso Entendeu? mesmo. Fiquei emocionado, viu, Renata, fã do UOL, de conhecê-la. Obrigada. E um abraço para vocês. Como é que faz? O pessoal pode continuar mandando pergunta aí, a gente responde lá no escritório também. Entra no blog do Milton Neves, pode fazer os comentários blog do terceirotempo.com.br. E também tem o uol.com.br/Milton Neves. Isso mesmo, entre lá, pessoal, e depois vai ter a íntegra também do bate-papo. Todo mundo pode assistir, reassistir quantas vezes quiser. Viu, sem brincadeira, só para terminar, eu sei que entrevista todo Fique mundo aqui. Eu não tinha que falar menos, não? Não. A qualidade de som nenhum. que sai lá é igualzinho televisão, igual rádio? Perfeito. Não sai. Antigamente era meio picotado, hoje não, né? Hoje não, perfeito. Eu prometo na próxima responder curtinho,
porque assim eu respondo a mais gente. Não precisa. Mais gente. A gente faz de novo um bate-papo depois, aí outras pessoas respondem, mas Bom, agora eu vou tomar pode vir quantas vezes quiser. Eu vou tomar minha água mineral Bioleve aqui. Obrigada, Milton Neves. Também gostaria de agradecer a maquiadora Joana Rubenstein, que fez nossa maquiagem hoje. Obrigada, internauta, pela participação e até a próxima. Tchau.